Quais são as perguntas certas que você precisa fazer antes de começar a usar uma caneta emagrecedora? Bom, nomes como Ozempic, Wegovy, Monjaro, semaglutida e tirzepatida passaram a fazer parte do vocabulário das pessoas, muitas vezes muito mais nas redes sociais do que dentro de um consultório. Bom, esses medicamentos eles passaram a ser vistos como um atalho no processo de emagrecimento. Mas, do ponto de vista médico, eles fazem parte do tratamento de uma doença, que é a obesidade. E não deve ser usada sem critério, sem acompanhamento e sem mudanças no estilo de vida. Por isso, se o seu médico está decidindo em te indicar uma caneta emagrecedora, ou se você quer conversar sobre isso na consulta, essas são as perguntas que você precisa fazer antes de começar. Bom, primeira pergunta: eu realmente tenho indicação para essa medicação? De acordo com a bula, as canetas são indicadas para pessoas com IMC a partir de 30 ou IMC acima de 27, quando existe comorbidades associadas ao peso, como diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alterado ou até mesmo a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Mas a avaliação ela não pode ser feita só pelo IMC. O médico precisa olhar o seu histórico de ganho de peso genético, o uso de medicamentos, exames laboratoriais, padrão alimentar, presença de compulsão e composição corporal. Bom, e a segunda pergunta? A segunda pergunta é: o que esse tratamento pode realmente me entregar? Bom, é importante alinhar expectativa com realidade, sabe? Essas medicações elas ajudam na perda de peso, principalmente de gordura corporal, e melhoram parâmetros metabólicos como a glicemia, o colesterol, a pressão arterial e a gordura no fígado. Mas elas não fazem milagre. E se não houver um acompanhamento nutricional e atividade física, pode haver então a perda da massa muscular, o que acaba sendo prejudicial à saúde. Bom, pergunte também sobre a meta de peso e o que seria um resultado realista para você. Terceira pergunta: quais são os efeitos colaterais mais comuns e quais não são normais? Bom, os efeitos mais frequentes são os gastrointestinais, principalmente no início, como náusea, refluxo, estufamento, constipação, a diarreia, em alguns casos, vômitos, tá? Dor de cabeça também pode acontecer e muitas vezes relacionada à desidratação ou baixa ingestão alimentar. Mas existem sinais que não são esperados e que precisam ser, sabe, melhor avaliados, como, por exemplo, vômitos persistentes, dor abdominal contínua, tontura intensa, sinais de desidratação, icterícia ou alterações importantes de humor. E isso tudo precisa ser conversado com seu médico antes de iniciar o tratamento. Tá. A quarta pergunta: por quanto tempo eu vou usar essa medicação? Essa é uma dúvida muito comum. Não existe um tempo padrão, sabe? O tratamento, ele é baseado em metas clínicas, como perda de 10 a 20% do peso corporal, gordura, tá? E melhora metabólica. Após atingir essas metas, o médico, ele avalia se é possível reduzir ou suspender a medicação e se há risco de reganho de peso importante. Então, por isso a importância em aproveitar o tempo do uso da caneta emagrecedora como um tratamento para trabalhar a questão da consciência alimentar, através de hábitos saudáveis, como alimentação saudável e também a prática de atividades físicas que, além de favorecer a saúde geral do corpo, ajudará na preservação ou na construção da massa magra, ok? Bom, quinta pergunta: e o que acontece quando eu parar de usar a caneta? Ao suspender a medicação, os mecanismos que reduzem o apetite, eles deixam de agir. E isso pode levar ao quê? Ao aumento da fome. E aí, o reganho de peso. Por isso, o sucesso do tratamento, como eu disse anteriormente, vai depender muito das mudanças de hábito que vão ser construídas ao longo do processo. E como sexta pergunta: esse é o melhor medicamento para mim? Embora em média a tirzepatida, que é o Monjaro, leva a maior parte do peso do que a semaglutida Ozempic, isso não significa que ela seja a melhor opção para todos, tá? A escolha vai depender muito da história clínica, da tolerância gastrointestinal, da presença de refluxo, da constipação e da resposta individual ao tratamento. Sétima pergunta: eu preciso mesmo mudar a alimentação e fazer atividade física? O remédio ele vai funcionar sozinho? Bom,
Funcionar sozinho? Ele até funciona, mas não funciona bem, nem de forma sustentável. Bom, todos os estudos eles mostram melhores resultados quando a medicação vem associada à alimentação saudável e à prática de atividade física regular. Sem isso, aumenta o risco de efeitos colaterais e perda da massa magra, que são os músculos. Métodos de barreiras não orais devem ser considerados nesse período, como o uso de preservativo. E atenção, medicações manipuladas não são seguras, tá bom? No Brasil, a semaglutida manipulada é proibida e a tizerpatida só tem autorização excepcional. E antes de iniciar qualquer tratamento, a pergunta certa não é: isso emagrece? Não, a pergunta correta é: essa medicação faz sentido para mim? Com acompanhamento médico e mudanças reais do estilo de vida? Bom, é isso. E se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe com alguém que está pensando em usar essas medicações. Informações corretas fazem toda a diferença na hora da decisão.